Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje nós vamos atender aos telespectadores que têm perguntado a respeito do poder e da capacidade de Satanás e seus demônios em relação a nós humanos. Existe muita dúvida a respeito daquilo que o diabo pode ou não fazer em relação a nós. A dúvida específica que vamos trabalhar hoje é em relação à capacidade que os demônios têm de conhecer a nossa mente, ler os nossos pensamentos, né? De algum modo adivinhar aquilo que nós estamos desejando, querendo, pensando, planejando, talvez invadir os nossos sonhos, interferir na maneira que raciocinamos. Será que o diabo tem capacidade para isso? Bem, eu não sei. Há um texto nas Escrituras que nós vamos utilizar, que é justamente aquele em que o apóstolo Paulo descreve a armadura do cristão. Isso demonstra que o cristão está sujeito a batalhas. Bem, nem Jesus escondeu o fato de que o caminho era estreito, difícil e que haveria lutas. O apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, descreve o armamento que cada cristão deve portar para se defender e também para atacar. Uma das armas, é uma arma de defesa, é o capacete da salvação. O apóstolo Paulo escreve sobre isso na carta aos Efésios. E eu fico pensando, bem, o capacete é sempre usado na cabeça. A cabeça é o lugar onde estão o cérebro e a sede dos nossos pensamentos, dos nossos planos, dos nossos projetos. A nossa mente está ali. Tanto é que quando você toma drogas que alteram o funcionamento do cérebro, a sua mente fica bagunçada. A mente não é algo meramente espiritual, ela é orgânica. O diabo tem capacidade de interferir na nossa mente, de ler os nossos pensamentos? É isso que estamos indagando. O capacete da salvação nos protegeria, por esse raciocínio, exatamente dessas investidas de Satanás. Uma vez que o cristão porte o capacete da salvação, o diabo não terá como saber o que ele está pensando, ler, né, a sua mente. É isso mesmo? Ou será que eu estou viajando demais? Esse texto não está tratando disso. Mas resta a pergunta: qual é a capacidade dos demônios em relação à nossa mente? Você sabe a resposta? Eu conheço quem sabe. Vamos ouvi-los? Está no ar o Vejam Só. Olá, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, começamos essa edição do programa Vejam Só. E eu tenho certeza que você está muito curioso ou curiosa para saber quem são os convidados, por isso imediatamente vou apresentá-los. O primeiro deles é parceiro do programa, o irmão Daniel Mastral, escritor, conferencista, dispensa apresentação, ele que conhece como muito pouca gente no mundo as artimanhas do capiroto, né? Seja bem-vindo, irmão Daniel, paz e graça. Paz e graça, grande honra e privilégio voltar aqui ao Vejam Só. Inclusive avisei nas minhas redes sociais que a gente vai estar aqui hoje e muita gente vai estar acompanhando. Então, aproveitar o ensejo para que Deus me use como instrumento mais uma vez para trazer luz, para trazer norte, né? Esclarecimento ao povo de Deus. Você entre outras coisas, é líder do Ministério Guerreiros da Luz. Isso, Guerreiros da Luz. Temos um canal no YouTube também, fica aí a dica para vocês se inscreverem no nosso canal do YouTube. Posso falar do livro rapidamente? Porque aí não tumultua o assunto. Tá. A editora Novo Século Ágape está relançando a série Filho do Fogo, é o mesmo conteúdo, tá? Simplesmente mudou a capa e está numerado agora de 1 a 7. Eu vou lhe dar de presente 1 e o 2, que corresponde a Filho do Fogo 1 e 2. Muito honra obrigado. E privilégio. Amém. Estarei na Bienal do Livro deste ano, no dia 4 de agosto, sábado, às 2 horas da tarde. Feito aí o convite, aguardo vocês lá. Obrigado, Daniel. Eu que agradeço. Do outro lado, nós trazemos um ministro de uma igreja histórica, o reverendo Marcos Novaes. Ele é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá em Ibiúna. Seja muito bem-vindo, reverendo Marcos. Paz e graça, tudo bem? Paz e graça, tudo bem, graças a Deus. É um prazer retornar ao programa aqui. Estou muito feliz para tratar de um tema tão relevante para as nossas vidas espirituais.
Ibiúna é um município? Isso, município de São Paulo, próxima à Vargem Grande Paulista. Então, você viajou para estar com a gente? É, praticamente uma viagem. Onde fica a igreja presbiteriana lá em Ibiúna? A igreja fica no centro da cidade, na rua Benjamin Constante, número 11, ao lado do fórum da cidade de Ibiúna. É uma comunidade ainda pequena, porque é uma plantação da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Muito obrigado pela presença do Que agradeço. irmão. Deus abençoe. Vamos ver agora a matéria que o Zeca elaborou, né, e que apresenta o tema que nós vamos discutir. Vejam só. Hoje aqui no Vejam Só iremos falar sobre o diabo, tema que é muito explorado pelas igrejas evangélicas atualmente. Mas será que Satanás e seus demônios realmente têm tanta importância assim? Queremos responder a seguinte pergunta no debate de hoje. Os demônios leem nosso pensamento? Eles sabem aquilo que estamos pensando? Conseguem traçar estratégias de acordo com aquilo que pensamos? Será que foi por isso que Paulo citou o capacete da salvação? Pensando exatamente nessa possibilidade de proteger os nossos pensamentos? O capacete da salvação é para impedir o demônio de acessar a nossa mente? Vamos primeiro ler o trecho da carta aos Efésios, no versículo 17 do capítulo 6, para entender a ideia do apóstolo Paulo nesse momento. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Os demônios podem nos tentar, mas não podem ler nossos pensamentos. Embora, dada sua inteligência, possam até adivinhar o que estamos pensando. Por serem seres mais inteligentes do que nós, eles deduzem muito mais coisas com maior segurança do que deduziríamos com poucos sinais exteriores. Mas, antes de continuarmos, devemos lembrar que eles estão fora da nossa alma. Só Deus pode ler o nosso pensamento. Só Deus pode sondar o mais profundo do nosso coração. Mas será que se mentalmente nos dirigirmos a um anjo, um demônio, eles podem nos escutar? Existe diferença entre pensar e verbalizar? Se eu oro expulsando um demônio mentalmente, isso funciona? Qual é a função, então, do capacete da salvação apresentado por Paulo no texto que lemos? Existe alguma relação com o poder dos demônios de lerem a nossa mente? Ou ainda de trabalharem na nossa mente, trazendo tentação e armadilhas para a nossa caminhada? Se usarmos o capacete, estaremos protegidos? Agora, sem o capacete, estaremos então desprotegidos? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Ainda não sabe direito? Bom, então o seu lugar é aqui no Vejam Só dessa noite. Fique ligado, nós já estamos no ar. Todo mundo sabe, ou pelo menos, acho que a imensa maioria já conhece a história do irmão Daniel Mastral. Ele teve um envolvimento com satanismo, alta magia, sei lá que nome que se dá para isso, bruxaria, e depois se converteu. E por isso ele conhece bem os dois lados das trincheiras. Irmão Daniel Mastral, na sua primeira fala, responde como? Os demônios leem nosso pensamento? O capacete da salvação é para impedi-los de fazer isso? Não, eles não têm a capacidade de ler os nossos pensamentos. Se nós acatarmos essa informação, eu estaria tirando a onisciência de Deus. Eles não têm o poder de ler o pensamento, mas eles podem causar influências espirituais. Se eles soubessem ler o pensamento, por exemplo, eles não precisariam usar Dalila para descobrir o segredo de Sansão. Eles leriam o pensamento e saberiam que a fraqueza ali, o ponto fraco de Sansão estava nos cabelos, no voto nazireu dele, por exemplo. Então, no primeiro momento, deixo claro que não tem o poder de ler o pensamento. Não? Não. Ler, não. Para você, o capacete da salvação é o quê? Capacete da salvação é uma blindagem que faz parte de um conjunto, não adianta ser usado sozinho, isoladamente, mesmo porque Paulo ele enfatiza, tomai toda a armadura, não apenas uma peça da armadura, e o capacete da salvação vai proteger a nossa mente
né, não de um ataque do diabo, mas para que aquilo cresça dentro de você. Então, ele precisa de uma matéria-prima. Caim pensou em matar Abel. Vou matar Abel. Né? Já estava no pensamento dele. Deus, na sua onisciência, se antecipa. Chega lá, olha, Caim, eu sei que você está pensando. O mal jaz à sua porta. Se procederes bem, serás bem aceito. Então, Deus sabia o que ele pensava. O demônio intui pelo seu comportamento, pelo seu padrão comportamental, o que ele poderia estar pensando. Então, ele vai criar facilitadores. Então, o diabo, por exemplo, colocando mais um exemplo aqui, ele chega diante de Jesus, lá na tentação no deserto, olha, eu vou te dar a glória de todos os reinos. Começou ali essa pegada da prosperidade. Eu vou te dar dinheiro, eu vou te dar poder, eu vou te dar glória, né, se você prostrado me adorar. Então, ele não estava lendo o pensamento, mas ele tentou, porque ele conhece que essa era uma fragilidade humana, de buscar dinheiro, poder, glória. Ele percebeu que Jesus teve fome, por observação. Eu sei que Jesus tem fome, ele está muito tempo sem comer, então faz a pedra virar pão. Então o diabo ele é muito mais oportunista do que poderoso. É sempre importante enfatizar isso. Às vezes as pessoas querem receitas mágicas, escrevem para mim, Daniel, qual é a oração para eu proteger meus animais? Porque na minha literatura eu falo que meus animais, num período, foram atacados. Não tem uma oração mágica, é vida com Deus, mas é tomar a armadura completa. Não adianta só o capacete, né? Você tem que usar a couraça, que vai proteger seus sentimentos, enfim, todo um cinturão da verdade, compromisso com a verdade, o cristão que mente, o cristão que faz fofoca, o cristão que é o soberbo, altivo. Evidentemente, não adianta ele ter o capacete que não vai proteger nada. Tá bom. Em poucas palavras, é isso. Obrigado, irmão Daniel Mastral, líder do Ministério Guerreiros da Luz, escritor, conferencista. Agora a gente vai ouvir um pastor de igreja local, né? O reverendo Marcos Novaes, da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá em Ibiúna. Mais uma vez, obrigado pela presença, reverendo. E o senhor, como é que entende esse texto de Efésios e a capacidade do diabo? Bom, são duas coisas que nós precisamos colocar aqui. São duas perguntas. A primeira é se o diabo é onisciente. E a segunda é se o capacete da salvação mencionado por Paulo em Efésios 6, verso 17, nos protege das influências malignas. Então, eu quero afirmar e responder as duas perguntas de forma negativa. Primeiro, o diabo não é onisciente. Quando nós lemos a história da redenção, do Gênesis ao Apocalipse, desde o proto-evangelho, em Gênesis 3, verso 15, quando Deus disse que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, o diabo nunca soube quem era essa semente. Matou Abel, como o pastor Daniel mencionou. Depois nós temos Herodes matando as crianças no Egito, as crianças hebreias. Lá no Novo Testamento nós temos Herodes procurando o garoto para matá-lo. O diabo sempre quis saber quem era. Quando o diabo diz ou pergunta para Jesus, tu és o Filho de Deus, não é uma pergunta, é uma hipótese. Ele não sabia de fato quem era o Filho de Deus. Ele não sabia quem era Jesus. E isso mostra que o diabo não tem onisciência. Aliás, onisciência é um atributo único e exclusivo de Deus. Um atributo que não foi comunicado. Não é um atributo comunicativo. Deus não nos deu, aliás, Deus não deu nenhuma criatura esse atributo. Com relação à segunda pergunta, o capacete da salvação. Nós precisamos entender o verso 17 dentro da seção que o verso se encontra, que começa no verso 10, vai até o verso 20. Mas nós não podemos interpretar esse texto e nem o versículo 17 separadamente. Nós não temos aqui um anexo, um manual de batalha espiritual ou um texto para aqueles que estão interessados em demonologia ou coisas parecidas. Nós precisamos interpretar esse texto à luz de toda a carta de Paulo aos Efésios. Quando nós lemos a carta toda, nós entendemos que Paulo está concluindo com aquilo que ele já trabalhou em toda a carta. Por exemplo, nós lá no capítulo de número 1, quando Paulo diz que Deus uniu todas as coisas em Cristo, inclusive a igreja, e ele diz que nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E ele vai dizer
de forma prática, mencionar isso no capítulo 2, quando a Bíblia diz que nos chamou, nos salvou pela sua graça, nos ressuscitou com Cristo, nós já estamos nas regiões celestes com Cristo. No capítulo 3, ele vai mencionar o mistério que estava oculto, mas foi revelado através do ministério dele, do ministério apostólico. Inclusive, ele está preso, a igreja está sofrendo, e essa é a glória dos Efésios. Como consequência, Paulo vai mencionar como os crentes agora devem viver, como eles precisam viver à luz dessas verdades. Ele vai falar dos relacionamentos e então ele vai concluir: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e revestivos de toda a armadura. Ser fortalecido e revestir de toda a armadura de Deus, na realidade, é o próprio Evangelho. Então, capacete da salvação, nesse texto, não tem um propósito de nos proteger de uma possível influência espiritual, ou é um mecanismo, é uma ferramenta espiritual invisível, uma nova tecnologia espiritual para nos proteger. Não. O texto diz aqui, a intenção de Paulo, ao mencionar estas ferramentas aqui, as 6 ferramentas que são mencionadas, eu diria armas, as 6 armas que são mencionadas nesse texto, é um conjunto daquilo que é o Evangelho. Nos fala de justiça, nos fala de verdade, nos fala de Evangelho da paz, nos fala de fé, nos fala de salvação. Somando dos versos aqui 14 até o verso 17, nós temos simplesmente o Evangelho. E a melhor forma do cristão estar protegido é simplesmente tomando a armadura de Deus, que é o próprio Evangelho. Muito bem. Você ouviu os 2 irmãos, agora você também tem que se posicionar, né? Expressando a sua opinião. Você pode até mudá-la depois ao longo do programa, na medida em que você vai ouvindo os nossos especialistas. A pergunta está postada, né, no facebook.com/programa Vejam Só. Vamos lá. Os demônios leem nossos pensamentos? Na sua opinião, né? Sim ou não? Tá? E eu já vou adiantando aqui que eu vou discordar dos 2 irmãos, tanto o Daniel quanto o reverendo Marcos. Ninguém falou que o diabo é onisciente. Ter a capacidade de ler pensamento não precisa ser onisciente para isso, não. Depois eu vou indagar vocês a respeito disso. Só oniscientes leem pensamentos? E a telepatia? Bom, daqui a pouco a gente trata disso. Antes, eu queria falar com você da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE. Ela tem matrículas abertas para o curso bíblico, que está presente em todas as mais de 600 unidades espalhadas por todo o Brasil. Anota o telefone e amanhã, no horário comercial, liga para a AGRADE para você se informar como você pode estudar a Bíblia. A AGRADE tem também muitos outros cursos, muitos. Tanto de conhecimento bíblico, quanto de história da igreja, de teologia, de aplicações práticas. Tem um curso muito legal de gestão eclesiástica, com dicas para você satisfazer as exigências burocráticas e legais da sua igreja, para você não ter problema com a mão de obra voluntária, né? E com a justiça do trabalho e por aí vai. Tem curso para quem gosta de cantar, para quem gosta de tocar, né? Para quem ministra louvor. Tem curso demais lá na grade. Academia Teológica da Graça de Deus, o telefone é 0 operadora 11 3115 0819. 31150819. Liga no horário comercial amanhã, tá bom? Pois é, você viu aí a dica do Shopping do Povo, um ósculo santo aí para a dona Eliana, para o Lucas, esposo dela, para as filhas, né? E sempre dicas muito úteis para você. Antes de a gente voltar a falar do capiroto, vamos conhecer a nossa audiência, né? Nós temos o quadro Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só, faça a sua foto, faça o seu vídeo, mande o seu recado para nós aqui. Agora em agosto a gente vai ter o sorteio do prêmio para a foto e para o vídeo, né? A gente vai fazer um sorteio do livro do pastor Jamierson Oliveira e do pastor Fabrício Costa sobre coaching espiritual. Muito prazer, eu sou você, com dedicatória, com autógrafo e tudo mais, tá bom? Então faz a foto aí e manda para nós. A primeira fotografia de hoje vem de Mogi Guaçu, em São Paulo,
né, nas cercanias de São Paulo, Mogi Guaçu, a Amélia Silva é nossa telespectadora. Obrigado, Amélia, pela sua audiência. Deus abençoe você. E fica o convite para vir assistir a gravação ao vivo aqui. Só combinar pelo Facebook o dia. Vamos para Minas Gerais. Em Caparaó, o presbítero Jefferson Queiroz assiste ao Vejam Só. Sério, Jefferson? Aí, ô, louco, tá aí. Um grande abraço para o povo de Caparaó e um ósculo santo para o Jefferson Queiroz. Juazeiro do Norte, lá no Ceará, terra boa, povo bom, comida boa, clima bom. Agora no Juazeiro do Norte tem um desafio enorme para os crentes lá, né? E lá está o Elias Gomes, plantado, como servo de Deus, assistindo ao Vejam Só. Obrigado pela sua audiência, viu, o Elias? E a gente ora por você aí no Juazeiro. Em São Paulo, capital, Aline Valdeir, essa linda jovem, assiste ao Vejam Só e ganha também o convite para vir assistir a gravação ao vivo, né? Ela mora na capital, é só conversar com o Rafael pelo Facebook sobre essa possibilidade, viu, Aline? Um beijão para você. E a última foto de hoje vem de João Pessoa, na Paraíba, José Marque, que assiste ao programa lá, faz um calor danado, como você está vendo, né? E um grande abraço para você. Eu não conheço a Paraíba até hoje, viu, José Marque? Quem sabe o dia que eu for conhecer, a gente se cruza aí em João Pessoa. Daqui a pouquinho a gente vai ver o vídeo do Tony César de Caririaçu, lá no Ceará. Ele mandou um recado para nós e depois a gente vai ver no encerramento desse bloco. O pastor Daniel Mastral, o irmão Daniel Mastral, ele se fez acompanhar, né? E a gente vai rapidinho mostrar as pessoas que estão com ele. Vamos virar a câmera aí. Vai lá. Oi, mamãe. Fala. O nome deles? Micael e a Karen. Micael, meu filho, está junto comigo hoje. Aproveito para mandar um beijo para a mamãe, filho. Você está na televisão. Aí, valeu, Micael. Um grande abraço. E a sua assessora de imprensa? Sim, é a Karen. Minha prima também, tia dele. Então tá tudo em família aqui hoje. Tá muito bom. Veio acompanhado. Valeu. Agora, irmão Daniel, voltando a falar do nosso tema, né? Vocês dois disseram que o diabo não é onisciente. Tudo bem, ele não é. Mas só pessoas oniscientes podem ler pensamento? Não existe telepatia? Telepatia é real ou ela é ilusória, é uma mentira do diabo? Para mim, pergunta? Ok. Você pode conseguir ler sensações. Angústia, tristeza, medo, isso sim, o diabo consegue captar. Uma vez que o nosso cérebro ele produz ondas eletromagnéticas, né? Então todos os nossos pensamentos, palavras, ações, reações são frutos dessas descargas bioquímicas que ocorrem no córtex cerebral. Então, evidentemente que ele consegue fazer essa leitura, mas o pensamento empírico, uma frase, tanto é que Jesus nos ensina orar. Orar vem de oratória, verbalizar, né? Deus disse, haja luz. Não está escrito, Deus pensou, haja luz. Então, a oração, ela tem um poder muito grande. E o que nos afasta de Deus e que nos traz facilidade para o diabo interagir na nossa vida, ou seja, influenciar o nosso comportamento mediante uma fragilidade que ele observa, ele é como o leão. Então, o leão, quando ele vai caçar, e eu observo isso desde os meus gatinhos que são felinos, ele escolhe o mais fraco, ele escolhe o doente, ele escolhe o mais novo. Então, ele seleciona o alvo. Então, ele ruge como um leão. Aquele ali está fraco, aquele ali está abatido, ele é um alvo mais fácil. Aquele ali está forte na fé, eu posso bater que eu não vou derrubar. O barco sacoleja, mas ele não afunda, né? Então, bateu em Paulo, mas Paulo continuou dizendo, né? Nada vai me separar do amor de Cristo. Então, Paulo tinha uma fortaleza espiritual nele. Então, ele não estava preocupado se o diabo estava lendo o pensamento. A vida dele falava mais. O que nos separa de Deus é o pecado. Por isso que Jesus, na cruz, diz, Pai, por que me desamparaste? Parece antagônico, parece paradoxal, se ele e o Pai eram um só. Por que Deus desamparou? Por que o Pai desamparou o Filho? Porque naquele momento ele estava levando toda a nossa transgressão, todo o nosso pecado. Por aquela fração de tempo, o Pai se separa dele, porque ele carrega o pecado. Essa é a separação. Isaías deixa isso muito claro, né? E existe até um paradoxo, aí, um paralelo, melhor dizendo, né, com a 9ª praga do Egito. Houve trevas, né? Houve trevas na crucificação, na hora 9ª, né, pelo calendário judaico, e em seguida
a morte, né, de um inocente. Né? Então, quer dizer, Jesus é o Cordeiro. Então, naquele momento, ele se separa do Pai. Nesse contexto, o pecado nos separa. Então, se você procurar ter uma vida honesta, claro que ninguém é santo, todos nós erramos, né? Todos nós pecamos, eu erro, eu sangro. Os heróis da fé não usam máscaras, os heróis da fé não têm armadura, não têm blindagem, não se escondem atrás da capa. Os heróis da fé sangraram, tiveram medo, alguns chegaram até mesmo a pedir a morte. Então, nós passamos por aflições. A diferença é que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então, acho que a grande pegada que o cristão tem que buscar é viver a Cristo de fato. Isso é a blindagem maior. Então, não adianta apenas o capacete. O demônio vai perceber, você está angustiado, você está com medo. Você está com fome, você está deixando entrar inveja no seu coração, está entrando soberba aí, porque essa é a questão, não é estar em pé, é se manter em pé. Salomão, imagina só, Salomão, o cara mais sábio, filho de um homem segundo o coração de Deus, se inclinou a Astarote. Se Salomão caiu porque ele deixou de vigiar, se eu deixar de vigiar e orar, eu caio também. É uma certeza matemática. Então não adiantava Salomão ou fazer uma oração mágica, se blindar com toda a armadura, o equipamento ungido, consagrado. Se a vida dele for fora do centro da vontade de Deus, ele torna-se um alvo fácil. Então ele se inclina a Astarote, ele foi um facilitador. Acaba sendo facilitador. Então, mais do que a gente se preocupar, no meu entender, se o diabo está lendo o meu pensamento ou não, ele pode ler as minhas sensações, ele pode interpretar o que eu vou fazer no próximo passo, pode inferir isso, mediante a minha conduta. Eu estou indo nesse caminho, está entrando soberbo. Eu conheci muita gente, pastor, o senhor deve ter conhecido também, que começa certinho, começa correto, começa temente a Deus, de repente começa a entrar fama, começa a entrar poder, começa a entrar dinheiro, entrou soberba, afunda. Então, essa é a grande fragilidade que o diabo encontra. Então, eu creio que Deus ele protege aqueles que estão nele. Então, não adianta reivindicar o capacete, a armadura, se você não está em Cristo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse que é o que me ama. Então, eu vejo muitos cristãos hoje sem Cristo. Vivemos um momento histórico onde o amor está se esfriando, onde a fé está se extinguindo. Jesus chega a fazer a pergunta perturbadora: haverá, pois, fé na terra quando o Filho do Homem voltar? E fé é confiança e relacionamento. As pessoas oram menos hoje, buscam menos a Deus, não leem a Bíblia, né? Então eu vejo hoje um evangelho cada vez mais raso e nisso o diabo vai entrando em nossos altares. Ele vai tomando, a igreja está virando um clube e a gente tem que resgatar os valores da igreja primitiva: unidade, renúncia, amor. Sabe, eu sou um grande fã, no bom sentido, do David Wilkerson, deixou um legado fantástico, do Paul Washer, John Piper, né? Aqui no Brasil também o Ed René, gosto bastante das pregações dele, Paulo Júnior. Então, essa sensatez está faltando em nosso meio, esse equilíbrio está faltando em nosso meio, né? E não adianta a gente reivindicar objetos mágicos. Então, o diabo ele pode, sim, ler assim as suas sensações, e mediante as suas sensações ele colocar oportunidades à sua volta, armadilhas, as astutas ciladas do diabo. Ele põe armadilhas, né? E aí você fica vulnerável a isso. Reverendo, o senhor pode comentar isso também? E eu lhe quero fazer uma pergunta, que é a seguinte: pela sua fala a respeito do texto de Efésios que estamos usando no nosso tema, o Evangelho é aquilo que nos protege, certo? Sim. Então, isso significa que se a pessoa já é crente, a mente dela já está protegida automaticamente, ou é necessário que essa pessoa faça alguma coisa para se proteger, para proteger a sua mente? Bom, a primeira pergunta sobre essa questão do diabo trabalhando, influenciando, ou pelo menos ali tendo algum tipo de certeza sobre aquilo que o crente está falando, está pensando, né? É interessante que na carta aqui aos Efésios, a ênfase é mais naquilo que Deus pensa sobre o que nós estamos pensando do que aquilo que o diabo pensa do que nós estamos pensando. Porque no capítulo de número 2, ao falar da mente daqueles que não são crentes, o texto nos diz que antes de sermos salvos, de sermos chamados por Deus, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E aí o texto diz que fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos, né? E aí Paulo ele vai deixar bem claro que agora que nós fomos resgatados por Cristo, que fomos salvos pela obra de Cristo,
nós devemos cuidar daquilo que nós pensamos e glorificar a Deus com aquilo que nós pensamos. Porque se você pensa naquilo que edifica, obviamente você não dará lugar ao diabo. Eu quero mostrar também outro texto, aí no capítulo de número 4, ainda dentro dessa questão. No verso 26 diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Logo a seguir, Paulo diz: nem deis lugar ao diabo. Ou seja, o que é dar lugar ao diabo aqui? É manifestar um sentimento de ira exacerbado e pecar. O diabo sabe quando nós estamos irados. O diabo sabe quando alguma coisa não está bem no seu lar, no seu casamento, na sua vida espiritual. Mas eu quero dizer, isso é importante para nós, que a ênfase é ter a nossa mente em Cristo. Tendo a mente em Cristo, obviamente, o cristão não dará lugar ao diabo. Aliás, no capítulo de número 4 da carta aos Efésios, quando Paulo vai mencionar o processo de santificação, ele, inclusive, vai mostrar a santificação da mente. A obra de Cristo é suficiente para que eu tenha uma mente santificada. Tendo uma mente santificada, obviamente, o diabo não terá lugar, certo? E isso é não dar lugar ao diabo. Nós não estamos aqui dizendo que é uma vitória já garantida em que o diabo não vai nos atacar. Aliás, a carta termina mostrando não um soldado indo à luta. Se você notou o texto aqui de Efésios, a partir do verso 10 até o verso 20, mas principalmente os versos 14 a 17, você vai notar que praticamente todas essas armas aqui são armas de defesa, excetuando, claro, a espada, mesmo assim que era uma espada pequenininha. Todas as armas aqui são armas de defesa. Qual é a figura que Paulo mostra? A metáfora aqui é alguém protegendo uma colina, um lugar, e o diabo atacando, o inimigo atacando. Mas através daquilo que Cristo fez, nós já somos vitoriosos. Nós já temos a vitória. O que nos basta agora é proteger aquilo que Cristo fez em nossas vidas. Como eu faço isso? Eu faço tomando toda a armadura de Deus. E toda a armadura aqui, como eu falei no início, é o próprio Evangelho. E, obviamente, nós não estamos dizendo que não há guerra, né? Não é isso que o texto está dizendo. Mas essa guerra aqui é uma guerra mais de defesa do que ir ao campo de batalha, às trincheiras. O soldado está se protegendo. Por quê? Cristo já ganhou essa luta. Cristo é o capitão da nossa salvação. E eu queria também ler outro texto, que a gente precisa ler esse texto à luz de toda a carta. Olha só, Paulo nos diz aqui, no capítulo 3, ele está orando pela igreja e ele fala assim: o motivo da oração, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aí, aliás, não é esse texto não, só um momento. Deixa eu ler, então, os comentários dos nossos telespectadores. Depois o reverendo... Eu achei, é o capítulo 2, é o capítulo 1 ainda, reverendo, desculpa. Posso ler? Pode. Só para completar aqui. Aí diz assim, Paulo está orando. Ele ora: iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Perceba que a eficácia da força do poder é exatamente o que diz lá em Efésios 6, 10. Fortalecer, não é isso? Na força do seu poder. A força do poder de Deus nos fez crer. E essa força do poder de Deus também ressuscitou a Cristo. Olha o verso seguinte, verso 20. O qual exerce ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à direita nos lugares celestiais. Esse mesmo poder ressuscitou Cristo. E com relação aos principados e potestades, mencionados lá em Efésios, capítulo 6, olha só como esse texto é maravilhoso, verso 21. Acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também
no vindouro. E aí conclui dizendo no verso 22, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser a cabeça sobre todas as coisas, deu à igreja. Paulo está dizendo que Cristo lutou a luta da igreja e venceu. O que eu e você, nós como crentes, devemos fazer? Simplesmente nos revestir daquilo que Cristo já fez por nós. Vamos lá. O Jefferson Essezano, ele escreveu a respeito dos demônios. Eles são antigos, mesmo que não leiam mentes, já adquiriram experiência o suficiente para saber o que pensamos e desejamos só de olhar. Irmão Daniel Mastral, uma dúvida que eu tenho é a seguinte: os demônios são seres espirituais, certo? Uhum. Pois bem, eles estão no planeta todo. Sim. Eles compreendem todos os idiomas humanos? Compreendem. Sim, eles estão aqui há muito tempo. E até se para pensar, isso é tema até de vídeos que está no meu canal, o planeta Terra é muito pequeno em relação à extensão do nosso universo, ainda mais comparado com a eternidade, né? Com a Jerusalém Celestial. Então, quando eles foram lançados para a Terra, há de convir que é um espaço muito pequeno para eles. É como se uma cela que cabe 10 tem 1000, né? E tem algumas sentenças que foram dadas a eles. Alguns estão em porões, que é aquele local que eles não querem ir. Então, quando Jesus expulsa um demônio, ou você expulsa um demônio, eles evitam ir para aquele local. Por isso que os demônios pedem permissão para entrar nos porcos, matam os porcos e permanecem naquele perímetro territorial. Eles não querem ir para esses porões, que fala a Epístola de Judas, por exemplo, né? Tem uma outra sentença que seria os principados, potestades, espíritos do ar, que eles sim influenciam o comportamento humano, desde que haja fragilidades, por isso tem que haver uma manutenção de fé, no meu entendimento, por isso que Paulo coloca combater o bom combate. O que é combater o bom combate? Manutenção da chama da fé. Então a gente hoje simplifica muito, né? Amor, fé e esperança. É isso que vai me manter em pé, só que não. A câmera ali está sustentada num tripé. Então, amor, fé e esperança é resultado, é produto de conhecer a palavra, de conhecimento, de uma vida de oração e adoração, né? Sem o conhecimento, o povo perece, Oséias 4:6. Então, essa manutenção tem que ter todos os dias, essa busca de santidade. Então, evidentemente, os demônios conhecem todos os idiomas, né, que existem na Terra, eles estão aqui há bastante tempo para conhecer. E, então, a primeira sentença, o porão, a segunda, o Principado dos Ares, tem uma terceira sentença que eu vou explorar no livro A História de Mitre, que vai ser publicado pela Planeta esse ano. Fiz uma pesquisa de campo muito grande, o Paraíso Perdido de John Milton me ajudou bastante, o Apócrifo de Enoque, a própria Bíblia, e tentamos entender qual foi o poder de persuasão de Satanás, porque, poxa, o céu é o paraíso. Como é que o diabo conseguiu enganar a terça parte, que não é pouco, dos anjos, né? E como é que ele engana ainda a humanidade? Então, ele, sim, conhece os idiomas e ele vai falar em inúmeras línguas, né? Inclusive, na alta magia, para plagiar, ou melhor dizendo, para profanar os valores divinos, é usado muito o aramaico, bastante o aramaico, para lançar encantamentos, feitiços e tudo mais, e uma outra língua chamada Enochian, ou Enochian, né, que supostamente seria a língua de Deus, supostamente, né, que os anjos caídos ensinaram ao homem. Tem até um vídeo meu que eu falo sobre isso no meu canal. Então, quando Deus ele fala, haja luz, ele está usando uma palavra, um idioma. Que idioma é esse? Então, supostamente seria o Enochian, que é também utilizado em rituais e alta magia. Pentagrama para alguns tipos de rituais, né, usando o aramaico, o hexagrama usado para outros tipos de rituais, onde é usado o Enochian. Mas conhecem os idiomas, sim. Então aquilo que o Jefferson falou tem fundamento. Os demônios são antigos, eles não leem as mentes, mas eles têm experiência mais que o suficiente para perceber como é que nós estamos e o que nós desejamos. Exatamente. Bom, acho que estourei o tempo, né, Angélica? Vamos ver o vídeo do Tony César. Ele é de Caririaçu, no Ceará, e tem um recadinho para nós. Vamos lá. O tema que eu queria ouvir, que eu queria ver, né, era sobre os mortos que ressuscitaram ali quando Jesus expirou na cruz. Quem são aqueles mortos que apareceu a muitos ali? Valeu, Jefferson. A gente já fez esse... É o Tony, né? Tony. A gente já fez esse tema 2 vezes. Foi complicadíssimo arranjar quem pudesse vir falar desse... Porque só aparece Mateus, quem são, o que aconteceu com eles e etc. Mas a gente pode até tentar de novo. Quem sabe teremos mais... Já está pautado, Angélica? Está pautado esse tema?
em agosto. Então, Tony, aguarde, em agosto a gente vai falar. Estamos de volta com o programa Vejam Só. Hoje estamos discutindo se os demônios leem os nossos pensamentos. E lá no nosso Facebook, o Beto Soares publicou a seguinte opinião. Eu acredito que não, mas teve um irmão que leu uns livros ocultos que diz que existe um demônio que consegue ler os pensamentos. Daniel, fala uma coisa para mim. Depois o pastor também comenta. Eu não sei como fazer a pergunta, não vou ser meio despachado. De vez em quando, eu já fiz cursos, inclusive com a doutora Neuza, como você e tal, e eu ficava intrigado, porque boa parte das informações sobre os demônios era extraída em sessões de exorcismo. Do próprio demônio. É o demônio que fala, né? Que é seu chefe. Tal. Mas o diabo é o pai da mentira, por que eu vou acreditar no que ele estava falando? Exatamente. O fundamento para nós é a Bíblia, né? Aí você pergunta, qual é o teu nome? Pombagira. Mas a pomba não voa? Não, Pombagira. Aí você anota lá, ponto, Pombagira. Você tranca a rua, o que você faz? Principado do engarrafamento. Aí anota e cria toda uma demonologia pautada numa informação que o demônio passou. Eu acho que nossa fonte tem que ser sempre a palavra de Deus, né? E tem muita gente que às vezes ouve demônio, né? E não é demônio, é esquizofrenia. A gente tem que separar um pouco as causas naturais das causas espirituais. Às vezes as pessoas acham que estão tendo visões e estão tendo delírios, têm problemas mentais. E tem muita gente assim, às vezes até líderes de ministérios que são completamente perturbados. E você vê em seitas por aí, não vou nem me ater ao meio gospel, tá? Mas Charlie Manson, Jesus Cristo Homem, o próprio Henrique Cristo, são pessoas visivelmente perturbadas que atraem multidões e estão tendo delírios, mas são interpretados como visões. Isso no meio evangélico também tem algo chamado conformismo social, vale a pena vocês pesquisarem, efeito manada, neurolinguística. Por isso hoje muitos pastores estudam psicologia para poder manipular melhor as massas. Então tem uma série de coisas aí que a gente precisa separar, né? O que é natural, o que é espiritual. Por isso a gente precisa ter uma questão equilibrada, sede sóbrios, Paulo falou, seja sóbrio, equilibrado, sem extremos, né? O evangelho é tão simples, pastor, tão simples, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Amar de verdade, colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Fazendo isso, você tem uma imunidade. Eu sou super atacado, né? Quer por falsos irmãos, quer por satanismo, e tá tudo bem, né? Meus bichinhos estão bem, né? A família está bem, né? Quer dizer, o meu foco é Jesus. Eu não estou preocupado com o que o diabo vai fazer, com o feitiço, com a encruzilhada. Isso pouco me importa. O que importa é desagradar a Deus. Essa é a minha vida, meu viver é Cristo, né? Procuro me esforçar. Não sou um ser perfeito, erro, choro, sangro, caio, aprendo com meus erros, mas é um processo. A vida cristã é assim até o último dia. O que o senhor acha dessa tendência de ouvir os demônios? Infelizmente, é uma tendência promulgada pelo pessoal da batalha espiritual, né, que o senhor mencionou aí, Peter Wagner, Neuza Tchoque. Exatamente. Que essas informações todas são extra-bíblicas. Elas não estão na Bíblia. Quais são os nomes do diabo na Bíblia? Satanás, nós sabemos, demônio, Apolion, coisas assim. Mas essas informações todas foram tiradas do culto afro. Essa é a realidade. Não tem base bíblica. E eu quero aqui insistir no meu ponto, né? Ponto reformado, aquilo que eu defendo, que a melhor maneira de lidarmos com essa questão não é indo ao campo de batalha fazer entrevista, ou expulsar demônios de estruturas sociais, de objetos, né? Eu não creio nisso. Porque o texto diz para apagarmos os dardos inflamados do maligno com a fé. Eu quero citar um texto, é muito conhecido, mas infelizmente o pessoal só conhece o verso 8 e não 9, que é 2 Pedro, capítulo 5. Diz assim, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Verso 9, veja como Pedro diz algo que combina muito com aquilo que Paulo está dizendo. Resistir-lhes firme. Resistir a quem? Ao diabo. Firme na fé. Então, para nós reformados, na nossa linha de pensamento, o antídoto melhor é a fé. E a Bíblia diz que aqui em Efésios, que Cristo habita no nosso coração pela fé. Nós fomos salvos
pela fé, mediante a fé, não é? Então, tenha fé em Cristo, se relacione com Cristo e você estará protegido. Mais próximo de Deus, obviamente, mais longe do diabo e da sua influência. William Victor, eles não mesmo, os demônios não têm poder para ler pensamento. Nós é que escolhemos, às vezes, dar espaço para eles agirem em nossos pensamentos. Então, queria perguntar agora para o irmão Daniel, como é que os demônios influenciam a nossa mente? Vamos imaginar que eu seja um crente bom. Vamos imaginar. Tá. Que eu seja um crente bom, que ora, que busca a palavra, né? que tenta obedecer aquilo que a Bíblia diz e tal. Como é que o diabo vai tentar me influenciar? Ele fala no meu ouvido? O que ele faz? Não, ele vai colocar armadilhas ao seu redor, vai colocar iscas ao seu redor, como ele fez com Salomão, como ele fez com Davi. Ele vai colocando armadilhas ali, né? Ele vai tentando encontrar o seu ponto fraco. É o dinheiro? É a sexualidade? Onde é o seu ponto fraco? É a soberba? É a ganância? Né? Ele vai colocando, como ele colocou com o próprio Cristo. Né? Então, ele começa a colocar coisas. Então, ele vai testar você, vai testar o tempo todo. E nós só vamos resistir ao diabo se estivermos em Cristo. Cristo nos dá força para resistir a essas tentações. Então, ele te bombardeia, evidentemente, com uma série de tentações o dia todo. Todos os dias, todas as manhãs, ele vai persistir. Ele é um bicho insistente, ele tem bastante tempo. Ele insiste, ele não tem folga, ele não emenda feriado, não tem férias, Natal. Ele emenda direto e reto, ele é diabo 24 horas. Nós temos que ser cristãos 24 horas também. Ele trabalha full time, né? Então nós também temos que buscar ser cristãos 24 horas. Então é resistir às astutas ciladas do diabo dessa maneira, como muito bem pontuado o reverendo colocou, né? Mas procurando ter uma vida cristã. Mas, por exemplo, Daniel, você acredita que o diabo coloca pessoas no nosso caminho? Coloca, sem dúvida. Se ele encontrar pessoas próximos da gente, próximos, como ele colocou Judas perto de Jesus, ele pode colocar... Não foi Jesus que escolheu Judas? Ah, mas ele tinha um propósito ali, né? Tinha um propósito maior, a gente vai entrar em outra esfera. Mas vamos pegar outros exemplos. Tinha os irmãos de José, foram usados ali. Por que eles foram usados? Porque eles tinham inveja de José. Então o diabo já tinha feito uma leitura. Eles têm inveja de José. Eles estão incomodados. Eu vou usar eles como ferramenta contra José. Então, veja bem, não precisa ser satanista. Eles professavam a mesma fé. Pode ser um irmão na fé da igreja que tem inveja de você, que quer ter o que você tem, mas não quer pagar o preço que você pagou. Então, ele vai usar, sim, essas pessoas para falarem mal, para te difamar, para te caluniar, e isso pode, as pessoas às vezes são mais susceptíveis, aí se abalam a isso, né? Ficam muito preocupados com o que estão falando de mim, a minha autoestima, e agora? Então, hoje, houve um momento, claro, de maturidade, que eu me abalava mais, que o inimigo atacou, matou meus animais, está narrado. Então, a gente vai aprendendo a fazer uma musculação espiritual. Então, hoje, nós aprendemos mais coisas na batalha espiritual do dia a dia, então eu não vou cair mais naquelas mesmas armadilhas. E aprendi a vigiar mais. Também, inclusive as pessoas que me cercam. Né? Então, eu sou mais cauteloso. Jesus escolheu um grupo tão pequeno. E daquele grupo pequeno, tinha alguns mais próximos ainda que ele chamava para orar. E na hora da cruz, só estava João ali. Então, tem anéis, né, de intimidade e Deus vai colocar as pessoas certas. Não tinham muitos Eliseus. Era Elias e Eliseu. Né? Então, vai ser parceiros de trincheira, porque realmente vão ter pessoas na sua vida que o diabo coloca como tropeço, para te difamar, para te desacreditar, para minar a tua fé, para te trazer tentações. Então, isso sim, sem dúvida, é matéria-prima que ele vai usar. Uma das coisas que me chama a atenção, reverendo, na maneira de Jesus lidar com os discípulos, é que, eu falo isso lá na minha igreja, porque eu tento criar isso em mim, né? Para ser discípulo de Jesus tem que ter casca grossa, porque Jesus não era assim muito bonzinho, não, com os discípulos, né? Ele descia a lenha, falava, até quando vos sofrerei, né? Homens de pequena fé, por que duvidaram e tal. E nas circunstâncias que Jesus censura os discípulos, nós também seríamos censurados facilmente. Então, para ser aquilo que o Daniel acabou de falar, para ser seguidor de Jesus, tem que ter casca grossa para não ficar se machucando à toa, né? Sim, com certeza. Interessante aqui, essa expressão que foi usada aqui no texto por Paulo, ciladas do diabo. Na minha pesquisa, analisando o texto grego, é a tradução da expressão metodias, que fala sobre as maquinações, os métodos do diabo.
O diabo é muito sagaz, inteligente, o pastor aqui disse aí muito bem. Então, nós temos essas maquinações, essas artimanhas do diabo, que no verso 16 tem a metáfora dos dardos inflamados do maligno. Embora eu defenda essa posição do soldado se defendendo, mas com a vitória ganha por Cristo, mas os dardos estão sendo lançados. Então, ele não pode porque o Daniel falou uma coisa que afeta todos nós, né? Eu descubro que estão falando mal de mim e aquilo me arrasa. Não pode me arrasar, não. Não, de forma alguma. Não pode me arrasar. Hoje eu estou mais forte nisso. Mas teve uma época que eu ficava chateada. Claro, não. E aí você rompe relacionamentos. Exato. E tal. É o que o diabo quer, né? Inclusive, reverendo Weber, no verso 18, Paulo vai mostrar aqui essa questão prática. Ele vai mencionar a oração. Eu me fortaleço, fortalecei-vos no Senhor, ou seja, eu não tenho força própria para essa batalha. As armaduras são de Deus, não é? Sim. Toda a armadura, as 6 armas aqui mencionadas de Deus, eu preciso ter discernimento. Com quem eu estou lutando não é contra a carne e sangue, né? Não é contra pessoas. Paulo não está dizendo aqui, olha, o nosso maior inimigo não é o Império Romano, porque eu estou preso, como diz o verso 20. Então, discernir com quem você está lutando, quem quer te destruir. E depois de tomar essa armadura, o conjunto, você deve viver uma vida de oração e súplica. E o texto diz, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando e com perseverança. Então, Sim. Um dos objetivos desse nosso tema de hoje é coibir e alertar os irmãos e as irmãs para uma prática que eu vejo cada vez mais comum nas comunidades evangélicas aqui do nosso país, né? Pelo menos as que eu conheço. Um número muito grande de cristãos e cristãs que vivem a vida de fé no piloto automático, né? Liga o piloto automático e pronto. Tá tudo certo, tá tudo resolvido. Estou esperando Jesus voltar, né? E não é assim. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Ninguém usa piloto automático na guerra, né? Então, vamos lá. Falar em guerra, vamos para Crentolândia. Vamos ver o que o Zeca ouviu a respeito do tema de hoje lá. Para você, o demônio tem o poder ou a capacidade de ler o nosso pensamento? Na minha opinião, eu acho que não. O demônio só detecta o pensamento da gente quando a gente realmente comenta e revela o que a gente quer fazer, né? Entendeu? Toma a atitude de fazer. Essa é a minha opinião. Não, na minha opinião, não. E biblicamente também não. A Bíblia diz que só o Senhor é quem sonda o coração do homem, o seu pensamento. Então, para o demônio não tem como. Eu acredito que não, de maneira alguma. O inimigo ele não tem problema, poder de ler o seu pensamento nunca. Ele pode sim jogar uma seta, que a gente chama de seta, né? Que está escrito no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante. Ele pode jogar um pensamento em você e ele mesmo traduzir o pensamento que ele jogou. Agora, o seu pensamento, não. Não tem. Ler o pensamento, não. Só Deus é onisciente, só Ele pode ler o nosso pensamento. Eu vou ouvir unanimidade. Né? Legal. Ailton de Jesus Sena, ele diz assim, os demônios são anjos decaídos e não são oniscientes. No meu ponto de vista, só Deus sabe o que pensamos. Mas se o pensamento da pessoa for maligno, o diabo sabe o que é, porque foi ele quem colocou. Bom, vamos lá. Irmão Daniel, todo pensamento maligno que a gente tem foi o diabo que colocou? A gente não cria pensamento maligno sozinho, não? Claro que cria. O ser humano, quando ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, o mal se alojou dentro do ser humano. O ser humano é muito cruel. Se nós até fizermos uma comparação, eu acho que o ser humano é tão cruel quanto o diabo. O ser humano mata toscamente, estupra, faz atrocidades com os animais, enfim... seriam infindáveis aqui. Então, sem dúvida, né? O próprio Demas andou com Paulo, desamparou Paulo, sabe? Teve o privilégio e a honra de andar com ninguém menos do que o próprio Paulo, né? E deixou. Então, o ser humano faz as suas escolhas e colhe as consequências dessas escolhas também. Vem a fatura. O senhor acha que o diabo tem costa larga? Rapaz, eu creio
Eu creio que hoje no cenário evangélico sim, né? Porque o que está acontecendo eu vejo assim, 2 exageros. O primeiro é do campo do excesso dessas pessoas adeptas da batalha espiritual, que veem demônios em tudo. E eles cometem um erro muito grave. Eles acabam atribuindo tudo ao demônio. Exato. E tirando a responsabilidade moral do ser humano. Então, parece que tudo é o diabo, quando nós sabemos que nem tudo é o diabo, embora o diabo está por trás de muitas coisas ruins neste mundo caído, né? Mas, por outro lado, o que eu acho que Paulo queria aqui com esse texto, né? Perceba as bênçãos que nós temos em Cristo. Nós já somos abençoados. Sim. Nas regiões celestiais, com toda sorte de bênção. No capítulo 2 de Efésios, o verso 6, diz que Cristo ressuscitou, mas nos ressuscitou com Ele, certo? Diz que Cristo derrotou os principados e potestades, está acima de toda potestade e todo principado, os seres espirituais. Eu acho que os Efésios, eles ficaram tão empolgados com isso, tão animados com essa vitória, com tudo que Cristo fez, que Paulo precisou dizer para ele, olha, mas espera aí, vocês agora precisam colocar isso em prática, porque não será fácil para vocês. A coisa vai ficar feia daqui para frente, porque vocês serão atacados. Então, tomem a armadura de Deus. Então, o que eu percebo é que enquanto alguns estão tão inseridos, às vezes até alienados nesse processo de batalha espiritual, que se esquecem o que a Bíblia diz, mas, por outro lado, nós estamos vendo esses cristãos vivendo hoje como se nada estivesse acontecendo. Eles não se sentem nessa batalha. Eles não se sentem convocados pelo Senhor. Parece que Deus não passa em revista o seu exército, como aconteceu no Antigo Testamento. E aí que mora o perigo. E aí nós temos visto tudo aquilo que o pastor já mencionou, a questão das falsas filosofias entrando dentro da igreja, mundanismo, esfriamento espiritual e tudo aquilo que nós estamos vendo por conta desse esfriamento, dessa falta de noção da batalha espiritual. E aí eu sou reformado, eu sei que alguns presbiterianos não vão gostar muito do que eu vou dizer, mas às vezes até nós reformados, parece que a gente gosta dessa esfera de eleição, de predestinação na carta aos Efésios, mas falta isso, esse senso da guerra, e eu reconheço. Por exemplo, Lutero, há um momento na vida dele que ele enfrentou o diabo de uma forma tão real e tão invisível que ele joga um objeto. Tinteiro. Um tinteiro. Então parece que falta isso em nós hoje, sabe? Falta esse senso da batalha. Pois é. O Roberto Boni Cardoso, ele diz assim, eles podem inspirar, gerar situações para manobrar, mas ler pensamentos, não. Vinícius Lima, se ele lê sua mente, é porque ele se apoderou dela, porque você está possesso. Não é crente de verdade. Crente verdadeiro fica possesso? Não, de forma alguma. Eu não vejo legitimidade para chancelar essa afirmação em nenhum canto das Escrituras Sagradas. Se você é cheio do Espírito Santo, né, se Deus te preenche, luz e trevas não se misturam. Então, se um pseudo-crente foi possesso, de fato, ele não se converteu de verdade. Ele não teve uma experiência com Cristo. Mas pera lá. Lá nos Evangelhos, o apóstolo Pedro faz uma declaração que Jesus diz, foi o Espírito Santo que te deu essa declaração. 5 minutos depois, Jesus diz para ele, arreda de mim, Satanás. Mas era uma influência que estava sobre ele, mas não estava canalizando. Não estava canalizando Pedro ali. Possuir, que é canalizar? Canalizar é possuir, é tomar posse. Né? É tomar controle do seu corpo. Quem tem posse de mim é Cristo. Né? O diabo ele só vai ter legitimidade onde Cristo não está presente. Eu não vejo nenhuma situação nos evangelhos que mostre que um cristão legítimo, lavado com o sangue de Cristo, seja possuído por um demônio. Eu não vejo legitimidade para isso. É claro que hoje, dentro da teatralidade dentro da igreja, hoje banalizaram a possessão demoníaca. Tem entrevista com o demônio. E você observa que o demônio, que é tão antigo, até falaram que domina todos os idiomas e tudo mais, você vê o demônio canalizando e falando errado. Quer dizer, não é muito intimidador isso, né? O que você vai fazer nessa vida, demônio? Nós vai fazer tropeçar na tauba, cair da bicicleta, bater a cabeça. Quer dizer, que demônio é esse, né?
vai ler Caminho Suave. Analfabeto. Pois é, vai ler Caminho Suave. Então, você vê que a alma é neurolinguística, conformismo social, existem técnicas para isso. E teve pastores que quiseram me ensinar essas técnicas, né? Foi? Muitas vezes, para entrar na... E dezenas, são armadilhas que o diabo coloca, né? Olha, você quer manipular, faz assim, faz desse jeito, vai ver o povo cai, acontece. Mas isso eu estou enganando a quem, né? A Deus eu não engano, então o meu negócio é servir a Deus. Não importa o que penso, não importa o que falem de mim, o que importa é o que Deus pensa de mim. Amém. Tá bom. Estamos chegando ao final do nosso programa. Com certeza você tem ainda muitas dúvidas e você pode consultar os nossos 2 convidados, tanto o irmão Daniel Mastral, que é líder do Ministério Guerreiros da Luz, quanto o reverendo Marcos Novaes, que é pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá em Ibiúna, aqui pertinho de São Paulo, estão à sua disposição. O contato deles está publicado no facebook.com/programa Vejam Só. Vamos ver o resultado da enquete? Que lavada! 96% disseram que não. Né? E até o presente momento nós tivemos cerca de 1.400 votos na nossa enquete. A gente se encerra por aqui. Nos vemos no próximo Vejam Só. Até lá.